Olá, boa tarde, estamos ao vivo. Hoje tem uma convidada muito especial, a professora, doutora Márcia Ferreira, ela que é da cidade de Recife, Pernambuco, que hoje nós vamos unir Alfenas com Recife. Eu não vou nem disputar as belezas da minha cidade com Recife, porque não vai ter como comparar. Mas hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, uma profissional incrível, sabe? Uma pessoa assim que eu aprendi a admirar, ainda não conheço pessoalmente, só virtualmente, mas assim, as suas qualidades apresentam assim a cada dia, sabe? A gente vê a sua competência, o trabalho. Por favor, Márcia, se apresente. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Eduardo por esse espaço, pelo convite. É a segunda live que nós fazemos juntos e vamos fazer outras, se Deus assim permitir. Eu sou contadora, tenho graduação, mestrado e doutorado em Ciências Contábeis. Eu sou a contadora full, né? Toda a minha formação é em Ciências Contábeis. Sou professora também aqui da Universidade Federal de Pernambuco de Ciências Contábeis, tanto da graduação quanto do mestrado. E sou sócia da Ferreira e Associados Auditores Independentes, onde a gente tem trabalhado com essa área de holding familiar, de reorganizações societárias. E eu me coloco à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre holdings familiares. Opa, ótimo assunto. Meu nome é Eduardo Pereira Dias, eu sou advogado aqui de Alfenas, Minas Gerais, mas o nosso trabalho não fica só aqui em Minas, não. O meu trabalho é em São Paulo, Rio de Janeiro, onde for necessário, né? Hoje, graças a Deus, com essa forma tecnológica, nós não estamos cada vez mais onipresentes, né, Márcia? Vamos chegar daqui a pouco, a gente trabalha aqui, trabalha em Pernambuco, trabalha em Manaus, trabalha, né, em outros estados, nós não temos mais fronteiras, né? Daqui a um tempo nós vamos fazer no mundo todo, vamos fazer offshore. Pois é, e com essa questão assim do avanço tecnológico, até na pandemia, o próprio governo acelerou a comunicação, então ficou muito mais facilitado, né, Eduardo, o processo. Você usa o seu certificado digital e com ele você tem acesso a todos os estados do Brasil. Então é um alcance nacional que antes a gente não tinha tanto, né? Sim. Vamos pedir às pessoas que vão chegando, nós não somos de enrolado, daqui a pouco a gente já entra no assunto, pedir para ir compartilhando, né, marcando os amigos, chama as pessoas, assim, conhecimento é algo que a gente tem que sempre propagar, sabe? E hoje a nossa convidada é muito especial, ela tem muito conteúdo, ela sabe demais, ela também faz parte, assim como eu, do time Holding Brasil, a gente está desbravando, né, Márcia, esse país, tentando mudar uma cultura, a cultura que as pessoas têm de que deixar o patrimônio no CPF, né, como se ele estivesse protegido. Isso, na verdade, não há proteção alguma. E muito pelo contrário. E, por outro lado, temos um Estado que fica esperando apenas o seu falecimento para ele vir e cobrar um imposto que é altíssimo. As pessoas não têm noção do quanto custa caro fazer um processo de inventário. As pessoas não têm noção de quanto é caro colocar o próprio patrimônio em risco. Tem intempéries na vida e todos nós podemos ter a qualquer momento. Grandes empresas, recentemente, Márcia, foi de um ano, dois, aconteceu um problema aqui em Minas. Tinha uma cervejaria que estava indo muito bem, sabe? E vendendo para o Brasil todo, só crescendo, os números, uma cerveja maravilhosa. E aí aconteceu um problema. E essa empresa teve os bens bloqueados, né? Chegaram a morrer alguns, acho que 2 consumidores. E aí, em razão disso, Márcia, a empresa foi bloqueada, o patrimônio dos sócios foram bloqueados. A empresa tinha condição de indenizar as vítimas, as famílias das vítimas, tinham condição, mas como foi um susto tão grande, a justiça veio e embargou tudo. Fechou a cervejaria, bloqueou o patrimônio dos sócios, do dia para a noite todo mundo ficou travado. E as famílias ficaram assim, poxa, fala quanto que é a indenização que eu já pago e resolve isso. Mas deixa a minha empresa funcionar, deixa eu viver. Nós temos milhares de consumidores.
E esse problema aconteceu, que se tivesse dentro de uma holding, esse patrimônio pessoal do sócio não teria passado por isso, né? Teria tido esse problema. Isso reflete até nessa proteção patrimonial. Fala um pouquinho, Márcia, antes da gente entrar nesse assunto, como é que funciona essa proteção patrimonial através de holding familiar? O que é uma holding familiar? Para que serve isso? O que esse bicho come, Márcia? Me fala. Eu costumo falar o seguinte, Eduardo, que no Brasil as pessoas têm muita noção sobre renda, né? Então, assim, a gente está na época do imposto de renda, que o governo prorrogou, graças a Deus, né, para maio, e as pessoas têm muito conhecimento, sabe, da tributação, a alíquota máxima 27,5%, da parcela a deduzir. Isso é algo mais comum no Brasil. Mas quando se refere ao patrimônio, a nossa cultura é muito incipiente ainda. A gente não tem educação financeira para perpetuar o patrimônio de geração em geração. Então, primeiro que ainda incide um sistema onde, infelizmente, as empresas são consideradas vilãs por alguns segmentos da sociedade, né? Então, imagine uma empresa perpetuar de geração em geração. São casos raros no Brasil, são casos dignos de estudo. Então, a holding surge como um instrumento, primeiro que eu falo de consciência financeira, de você entender que não basta construir o patrimônio, você tem que preservar o seu patrimônio, incluindo dos seus herdeiros que você não considera apto a gerenciar esse mesmo patrimônio, entendeu? Infelizmente, nas famílias existem alguns problemas de filhos que, por um motivo ou por outro, não têm aptidão econômica e gerencial de lidar com esse patrimônio, né? Então, assim, a holding é uma empresa, é uma pessoa jurídica prevista lá na Lei das SA, no artigo 2º, parágrafo 3º, quando fala que uma empresa poderá participar de outras empresas para ampliar o seu objeto social. Então, ela tem previsão legal na Lei das SA. O problema, Eduardo, é que nós temos no Brasil em torno de 500 e poucas empresas de capital aberto. Então, é muito ínfimo. E aí as pessoas relacionam muito a Lei das SA a empresas de capital aberto, né? Mas ela é para empresas, sociedades anônimas, capital aberto, capital fechado, e você pode fazer uma aplicação supletiva em relação às limitadas, que é a maioria das empresas brasileiras. Então, a holding é uma empresa que vai ser constituída com 3 objetivos. O primeiro objetivo de proteção patrimonial, então, como você citou aí o caso da cervejaria, né? Os bens que foram adquiridos antes desse incidente, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas foram adquiridos com rendimento da empresa antes do fato. Então, assim, não é justo para aqueles sócios que estão assumindo o risco da atividade econômica terem os seus bens capturados, né? Porque aí não tem como você constituir algum patrimônio no Brasil. Então, tem um objetivo de proteger o patrimônio. É claro que não é fraude patrimonial, nem confusão, nem intenção de lesar ninguém. O segundo objetivo, que para mim, dos 3, é o mais importante, é o objetivo da sucessão. Então, como você falou, assim, é muito temeroso você deixar os bens na pessoa física, porque o inventário no Brasil custa muito caro. O Estado no Brasil, ele é muito intervencionista. Ele tem um poder muito grande sobre as empresas. Você vê, assim, a contabilidade. Nós, contadores, a gente gasta um tempo enorme, diria, desvirtuando até a função dos contadores para atender às necessidades do governo municipal, estadual e federal. Então, veja, assim, o governo tem que simplificar, porque o contador ele não tem que atender o governo é um usuário da contabilidade, não é o único, não é o exclusivo, não é o centro das atenções. E aí as pessoas começam a achar que contador é para fazer obrigações acessórias, fazer DAF, e não é. Só que no Brasil é um consumo tão grande desse profissional que você desvirtua completamente suas funções.
entendeu? E quem paga os profissionais não é o governo, então não tem nenhum incentivo. Por que você vai pagar caro a um contador que vai gerar uma informação unicamente ao fisco e não vai gerar nenhum benefício, exceto pelo poder de correção do Estado, né? Então, o segundo objetivo da holding é o objetivo realmente da sucessão, é você deixar esses bens numa pessoa jurídica para não ter inventário. Esse é o objetivo. E, além de não ter inventário, é você organizar a gestão desse patrimônio. É como a gente estava falando, não basta construir o patrimônio, você tem que saber gerenciar, porque senão você perde, né? Então, você tem que ter os herdeiros, os sucessores que são capazes de fazer esse gerenciamento. E o terceiro objetivo da holding é uma eficiência tributária. Então, você tem, assim, famílias que têm imóveis alugados. Você sabe que no Brasil ainda existe um aspecto de tradição, de aplicação muito conservador, né? Então, as pessoas ainda preferem imóveis. A renda variável ainda é muito incipiente também. E se você deixar a tributação desses imóveis na pessoa física, é muito caro. Então, trazer para uma pessoa jurídica, fazendo um estudo adequado, também traz essa eficiência tributária. Então, a holding é uma empresa que vai funcionar para esses três propósitos. Tá, vamos lá, Márcia. Então, deixa eu pegar esse gancho aqui. Uma família que tem, sei lá, que recebe acima de 5, 6 mil reais, né, já entra na alíquota de 27,5%, né? Se recebe no CPF, ok? E das duas, ou ele paga 27,5%, ou ele só nega imposto. Não dá para ser... O que não é recomendável, porque o governo vai encontrar. Tenha certeza. A Receita Federal lá, indesejável, e vai vir suando filho até o escritório do advogado depois, ou do contador, né? Tá. E se a gente fizer essa alocação de imóveis para o CNPJ, qual é essa alíquota do imposto de renda, Márcia? Veja, se a empresa tiver no lucro presumido, é de 11,33%. Então, a gente já cai de 27,5% para 11,33%. Se for no Simples Nacional, né, que você pode fazer o gerenciamento de imóveis próprios, aí cai para 6%. Então, você pode ter uma economia impressionante. Uma vez eu atendi no meu escritório até um colega meu de infância, que a mãe dele tinha rendimentos de aluguel, aí uma parte para ele, uma parte para a irmã, uma confusão, ninguém declarava, sabe? E ele foi autuado em 80 mil reais, na pessoa física dele. E ele estava desesperado, porque ele tinha que pagar, e realmente tinha que pagar. Então, se você não declara, declare, retifique as declarações e depois de retificadas, aí você vai pensar numa estratégia de uma pessoa jurídica. E aí, já que você vai criar uma pessoa jurídica, cria esses três propósitos: sucessão, eficiência tributária e proteção, principalmente se a sua família é empresária. Ô Márcio, até vou falar alto aqui, porque essa informação que você passou, as pessoas às vezes ninguém sabe? E você pode sair de uma alíquota de 27,5% para 6%, economia de 21%, é isso? 21%, formalista, adequado, dentro da lei. E aí você pega dinheiro como dividendo de empresa, coloca no bolso, só receita, tá aqui, sossegado, vive tranquilamente. Então, o simples fato de utilizar isso, tirar do CPF para a pessoa jurídica, tá? Isso não é a lei que a gente vê divulgação todo dia no Jornal Nacional, a gente vê na televisão. Por quê? Porque o Estado, ele tem essa... Sabe quem que aproveita disso? Políticos, né? Grandes empresários. E qual que é a nossa ideia de holding? A nossa ideia é de propagar essa informação boa, para todo mundo. Que a gente pague o imposto, mas que pague o imposto da forma correta, daquilo que determina a lei, não pague a mais. O Estado é o seguinte: se você paga mais, ele fica quietinho. Ele não vai te avisar, pode ficar tranquilo, ele não vai te ligar. A Receita Federal, não, ao contrário, que ela não vai dar uma cartinha e falar assim: Eduardo, você tem pago seus impostos
A mais, se você criar um CNPJ, você vai pagar X. A Receita não vai mandar essa cartinha na minha casa, pode ter certeza. Entendeu? Olha pra você ver a importância e o tamanho do impacto que a gente dá para as pessoas, para os nossos clientes. Às vezes o cliente olha e diz, meu Deus, eu não imaginava algo assim. Né? E o Simples Nacional, de certa forma, é tranquilo, né, Marcos? Quais são os requisitos para a empresa entrar no Simples Nacional? Então, você tem que ter o limite do faturamento, né, 4.800.000. O objeto tem que estar de acordo com o Simples. Então, por exemplo, uma holding não pode ser do Simples Nacional, ela é vedada de participação do Simples Nacional. Mas uma administradora de bens de imóveis próprios pode. Então, o objeto tem que ser compatível com o Simples Nacional. E o Simples Nacional, ele simplifica demais, né? Você tem, assim, o PGDAS, que a gente faz todo mês, as declarações acessórias são reduzidas. Mas, Eduardo, você falou uma coisa muito interessante, que o governo não te notifica se cobrou a mais. E eu passei por uma situação aqui no escritório que um cidadão comprou um imóvel por leilão e aqui na prefeitura ele foi pagar o ITBI. E o preço do leilão teve um deságio grande, né? Porque é leilão, então você assume todo o risco de retirada e tal. E a prefeitura cobrou o ITBI sobre o valor de mercado, um valor altíssimo, entendeu? E eu estava lendo hoje sobre essa questão do ITBI. Existe já o entendimento dos tribunais de justiça de que o ITBI tem que ser cobrado pelo valor de negociação ou o valor final de referência do IPTU, dos dois o maior. Mas claro que a prefeitura não falou nada, ela cobra e você paga. E se você quiser recorrer, aí você vai precisar de um advogado, de um processo judicial. É todo um trâmite que afasta as pessoas disso, né? Então, é como eu falei, as pessoas não têm muita noção de patrimônio, de que constituir patrimônio não é só ter o patrimônio, é preciso preservar. E uma das formas de preservar patrimônio no Brasil é, sim, ter eficiência tributária. Sim, as pessoas pensam, mas eu vou ter que ter o segundo CNPJ para o sistema operacional. Gente, o CNPJ, eu não sei quanto custa aí em Pernambuco, Márcio, mas assim, coisa de 700, 800 reais, às vezes fica até menos que isso, você criar um segundo CNPJ, sabe? Então, recapitulando, CNPJ, holding cofre. O que é o cofre? Você guarda seus bens lá dentro. É igualzinho você sai com a carteira na rua, você sai com a carteira com 50 reais, hoje não vale mais nada. Você não vai sair com 2, 3 mil reais no outro, porque você tem medo de ser furtado. Então, e por que a gente não faz isso no patrimônio? Né? Coloca tudo bonitinho dentro do patrimônio, dentro do CNPJ, guarda, holding, quer dizer, guardar, né? Manter, ter. Esse é a melhor tradução para o português. Né? Então, holding, na verdade, é guardar. O sinônimo de guarda. Você guarda o patrimônio e tem um segundo CNPJ para alugar. Mas, peraí, Eduardo, você está me dando nó na cabeça. Me explica isso. Simples. Você não precisa ser dono de um imóvel para você alugar. Você tem uma empresa, coloca o patrimônio lá dentro e tem uma segunda que aluga. Isso é lícito, isso é autorizado pela justiça. Posse de propriedades são coisas diferentes. E a gente faz também, até para garantia, não ter nenhum problema, o contrato de uma empresa com a outra, sabe? Apenas de conservação, para não gerar imposto de renda. Então tem uma série de cuidados, mas esse cuidado tem que ser do profissional que está te atendendo, e não do sistema, não sua. Né? Você só conta o seu problema e o profissional, seja ele contador, ou seja ele advogado, no nosso caso aqui na holding, ela não é um ato privativo de advogado, né? Embora as pessoas vejam esse mundaréu de lei, de cláusulas que a gente coloca, ele não é privativo do advogado, né? Então, se você tiver um contador especializado, como no caso da Márcia, que a Márcia é um fenômeno, né? A Márcia sabe tudo sobre o sistema de holding, entendeu? A Márcia é espetacular, né? Agora, com esse advogado, né, procure um profissional do time holding Brasil que com certeza estará bem assessorado. Né? E as pessoas me perguntam muito, né, Eduardo, devem perguntar a você também aí em Minas.
A Hold precisa de um contador? Todo mundo faz essa pergunta. Eu vou ter que pagar todo mês um contador? Porque você imagina assim, uma família que só tem 2, 3 imóveis vai ter que ter um custo mensal, né? E aí eu sempre falo, precisa, toda empresa, exceto o MEI no Brasil, tem que ter contador. Todas. Porque a linguagem das pessoas jurídicas é a contabilidade. Agora, a questão não é se tem que ter contador ou não. É quanto você pode dispor para pagar esse contador. Porque existem, hoje, várias empresas de contabilidade que são automatizadas. Então, quem faz todas essas declarações acessórias, essas obrigações ao governo, são robôs, entendeu? Então, o robozinho vai entender que quando você pega lá a receita bruta, a alíquota que você vai tributar, ele já entende tudo. E aí, essas empresas vão te cobrar R$190. Então, se você não tem movimentação, como o Eduardo falou aí, rolo de cofre, eu sugiro você contratar essas empresas. Agora, isso não isenta você de ter um contador. Você vai ter que ter um contador que seja responsável por isso. Mas não tem necessidade de você ter um profissional altamente especializado para uma empresa que não tem movimento. Entendeu, Eduardo? Agora, por outro lado, se você faz uma hold, você quer uma hold num sistema mais sofisticado, ou você decide vender um dos imóveis, e aí vai saber se vai ter que ser estoque ou não circulante, ou você quer fazer uma cisão depois para um dos filhos, aí o robozinho não vai te ajudar, entendeu? Aí você precisa de um profissional, que pode ser um advogado, um contador, mas que compreenda das transformações patrimoniais que vão acontecer ali. E aí você pode pagar esse profissional de forma variável. Eu sempre sou a favor desse sistema variável, porque eu acho que o fixo gera um nível de acomodação muito grande, entendeu? Então, o variável é por demanda. Você precisa, você paga. E você tem um benefício naquele momento. Então, precisa de um contador, mas você tem como gerenciar o pagamento por meio dessas plataformas digitais hoje, né? Sim. Então, muito bem explicado, Márcia. É isso aí. O benefício final é muito grande, né? Mas agora vamos falar um pouquinho sobre como que a gente faz a hold, como é que é o sistema, como é que, né? A pessoa, uma das principais dúvidas, eu tenho o CNPJ, eu tenho meu CPF, vou passar para o CNPJ, eu tenho que pagar o ITBI? É uma discussão enorme, né? Segundo a Constituição, não. Segundo a Constituição Federal, existe uma imunidade na integralização do capital social com bens imóveis. Porém, entretanto, todavia, algumas prefeituras que têm a ânsia de arrecadar muito forte começaram a entender que você fazer a integralização pelo valor do imposto de renda, que é uma prerrogativa dada pelo próprio decreto do regulamento do imposto de renda, aliás, você pode integralizar pelo custo ou pelo valor de mercado. E aí as prefeituras começaram a falar assim, não, se você integralizar pelo custo, a diferença do imóvel entre o custo e o valor de mercado, eu quero o meu percentual. Eu já escutei, Eduardo, de um procurador aqui do Recife, que falou assim, olha, se você quiser, pague 3%, é melhor do que pagar 15%. Ele ainda falou assim, sabe? Não tipo uma ameaça, é melhor pagar 3% do que pagar 15%, você que sabe. Enfim, então, até teve um julgado recente aí do STF, né, que as prefeituras continuam cobrando. Aqui em Recife está previsto no Código Municipal, mas existem instrumentos jurídicos e contábeis para a gente atender ao benefício tributário que está previsto dentro do regulamento do imposto de renda e atender à contabilidade, que é pelo método do valor justo, que hoje é incentivado pelas normas internacionais de contabilidade. Entendeu? O Brasil hoje tem convergência com o IASB, que é uma instituição privada que emite normas internacionais que a gente chama de IFRS, e eles recomendam o valor de mercado.
principalmente para os imóveis, para propriedades para investimentos. Então, tem como a gente, dentro da legalidade, sempre atender a esses subterfúgios, né, que as prefeituras gostam de fazer com os contribuintes, sabe? Graças a Deus, aqui na minha cidade, na minha região aqui, no sul de Minas, nós não temos notícia de prefeituras que têm cobrado isso não, sabe? Porque, na verdade, nós estamos seguindo a lei, tá? Isso, aconteceu esse problema em algumas prefeituras e depois veio o STF e, opa, calma aí, vocês estão exagerando. Aí começou a baixar de novo. Então, é só integralizar, fazer o aumento de capital e seguir a vida, né? E continuar o procedimento. Gente, o que difere é a pessoa física, infelizmente, um dia vai falecer. Né? Todos nós aqui estamos de passagem. Mas a pessoa jurídica, ela não precisa acabar com a morte do proprietário. Não vai acabar, né? Então, esse sistema, o que a gente faz? Que seja uma transmissão tranquila, né? Quando o doador do patrimônio ele falece, o patriarca, a matriarca, falece, isso já vai automaticamente para os filhos, e aí eles já têm todo o sistema na mão deles. Aí eles decidem se eles vão, tem mais de um filho, se eles vão fazer cisão, uma empresa com a outra também não tem esse pagamento do PI, você vai fazer uma fusão, sabe? Uma série de coisas que dá para fazer, que as pessoas não sabem, e é tão tranquilo de organizar, né, Márcia? Que a pessoa diz, meu Deus, eu estou fazendo um processo de inventário. Aqui em Minas, é cobrado um imposto, Márcia, que chama o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, né? Se eu fizer doação também, eu pago isso. Aqui em Minas é 5%. Só que em Minas tem um apetite muito grande, Márcia. Aqui eles querem o valor de mercado. Então, se você pega uma casa aí que você tem há 20 anos na família, sei lá, comprou por 200 mil reais, e você tem ela há 20 anos, hoje ela vale 1 milhão. Quando falece, vem a prefeitura e fala o seguinte, vem o Estado e te entrega um boleto, nem discute, te entrega um boleto no valor de 5% do valor do mercado, o que ele acha que é. Eu trouxe até um colega aqui da cidade, que foi procurador do Estado, e ele falou assim, gente, é o sistema que a gente tem lá dentro, que a gente joga um lugar e ali tem 1 metro quadrado daquele lugar, não importa se a casa é nova, se a casa é velha, não tem conversa. E faz esse cálculo complexo e a gente solta um boleto na mão de entrega, a gente faz assim, não tem o que fazer, né? Então, funciona desse jeito. Aí você pega uma casa, valor de 1 milhão, 5% é 25 mil reais. E esse dinheiro não volta R$1. Não volta R$1. E outra coisa, se você não pagar em 6 meses, multa. É assim que funciona. Então o processo de inventário, aí você paga isso, depois você paga honorários advocatícios, você paga o processo judicial, ou você faz o cartório, paga o cartório também. Então você vai vendo, vai somando. Quanto que fica isso? O processo de inventário hoje, ele chega a levar até 20% do patrimônio total da família. É um absurdo. O filho morou na casa por muitos anos, a casa que ele nasceu, foi criado com os pais, e depois ele tem que vender para fazer o inventário. Né, Márcia? Qual que é a alíquota aí no Pernambuco? Vocês passam por um problema parecido com relação aqui de Minas? Como é que funciona a legislação aí, Márcia? Então, a alíquota aqui é progressiva. E acima de 400 mil é 8%. Aí ainda está bem, Eduardo. Aqui é 8%. 8%? 8%. Veja, só... tem muito dinheiro, viu? Pois é. Aqui tem uma sede de tubarão, né? Vamos chamar assim, para fazer analogia. O tubarão aqui é grande. Aqui nós não temos praia também. E assim, você falou aí, né, do inventário. O inventário é o caminho que as pessoas percorrem porque acham que não tem alternativas, né? Então, como você citou, os milionários, os políticos têm holding e a classe média vai para o inventário porque não sabe desse instrumento.
Então, essas atualizações que eles fazem é por meio de cálculos estatísticos. A gente até brinca, é uma brincadeira, que pode ter algum estatístico nos assistindo, mas a gente fala assim, a estatística é a ciência com a qual, ou sem a qual, o mundo fica tudo igual. Você coloca um monte de variável lá e vai sair um valor, é mais ou menos assim. Né? E a família tem que pagar isso. Aqui, se não pagar, aqui é o seguinte, se você, alguém faleceu, você tem 60 dias para abrir o processo de inventário. Se não abrir, já é multa, entendeu? E a multa é muito feroz, né? Então, assim, a hold, mesmo com o ITBI, que algumas prefeituras estão insistindo em cobrar, ela é extremamente, desculpa ser redundante assim, mas ela é muito mais econômica e benéfica do que um inventário, entendeu? A hold, eu falo para o meu pai já iniciou o processo, então se o meu pai faz, é porque eu acredito nisso, entendeu? A hold, ela chega a ter 90% de economia do que seria inventário, né? Em alguns casos você isso. Se a família tiver empresas, eu até conversei no meu canal com um professor aqui da universidade, que ele é perito, ele trabalha há muitos anos, depois vocês puderem assistir, porque se tiver empresas envolvidas, ou uma empresa, cotas societárias, aí vai para o perito avaliar os haveres. E não é simples fazer essa avaliação. São métodos científicos, mas que demandam muitas premissas, entendeu? Então, algo que poderia ser construído de forma rápida, você sofrer com um momento que todo mundo sofre, né? Que a morte é algo que Deus criou em nós, assim, para não acontecer, né? Mas a nossa vida não é aqui nessa terra. Mas, de vez a família sofrer com o que está acontecendo ali, o momento espiritual e emocional, a família vai sofrer com patrimônio, porque vai ter que contratar perito, aí não concorda com o cálculo do perito, aí contrata o assistente técnico, aí vai pagar o assistente técnico, e isso o tempo vai passando, custos vão se acumulando, a categoria econômica vai sendo diminuída, as empresas ficam paralisadas porque estava no CPF daqueles sócios, você não tem um sucessor, não tem um gatilho para dar continuidade. E a economia do Brasil é predominantemente, Eduardo, de empresas familiares. A gente não tem uma economia de SA, de capital aberto. Quem sabe um dia, mas não tem. Então, a gente tem que preservar essas empresas. Sim, e é bom a gente ver os exemplos que estão acontecendo, sabe? De planejamento. Eu vi uma notícia que há pouco tempo que a empresa Ering, acho que vende roupa, tem a rede de lojas, está passando apertado, está com briga entre os herdeiros, sabe? Assim, está tendo aquele atrito e tem um tanto de empresa de olho para comprar o patrimônio. Porque sabe que quando tem uma briga entre os herdeiros, fica mais barato, fica mais fácil, entendeu? E fica aquela coisa que todo mundo manda e ninguém manda nada, sabe? Aquela coisa assim, meio... Entra num limbo que não sabe como é que organiza essa questão. Um exemplo aqui, Márcia, que a gente até já discutiu, é como que uma família, é fácil para uma família perder o controle dos negócios. Um exemplo prático, que resolveria dentro do marrom. Olha, vamos supor que tem uma empresa grande, que o pai tem 60% dessa empresa e tem um outro sócio que tem 40%. Esse pai vem a falecer e ele tem 3 filhos. E os filhos começam a discutir entre eles. E um desses filhos se bandeia para o outro lado, para o outro sócio. O outro sócio assumiu o controle da empresa. Agora imagine esse mesmo cenário dentro de uma holding. Esses filhos que têm o dono, que são dono dessas 60%, eles são um só. E eles vão ter que se virar, acertar entre eles, para depois ver o que vai ser feito, entendeu? Não perde jamais o controle da empresa. Tá vendo? E aí você pode ter, né, Eduardo, num acordo de sócios,
o patriarca já definindo quem é que vai ser o filho sucessor, que vai cuidar desses negócios, os filhos que não têm, às vezes, competência técnica para aquele negócio, como é que eles vão receber os dividendos, né? Vão ficar com ações preferenciais. Então, já tem uma discussão e uma vinculação prévia da continuidade dessas empresas. O Brasil tem que acordar para isso, porque se você não pensar em planejamento patrimonial e sucessório por meio da holding, que hoje é o melhor instrumento que a gente tem, a gente está colocando em risco a continuidade das empresas, porque aí eu conheço um caso aqui também de um grande grupo que hoje perdeu uma atuação enorme de mercado por conta de briga entre os herdeiros. Entendeu? Irmãos que processaram irmãos. Então, assim, são situações tristes. Você vê dois irmãos não se falarem por conta de cotas societárias. É muito triste para uma família, né? Quebrar por conta disso. E outra coisa, respeitar o suor de quem tanto trabalhou para fazer a empresa, né? Porque aqui, Márcia, pelo menos na nossa região, nós temos muitas pessoas que, às vezes, na ponta da enxada, construíram patrimônio vultuoso, sabe? A holding não é só para rico, não, é para classe média mesmo, não é isso. Mas construir aquele negócio e depois ver os filhos se engalfinhando, sabe? Assim, né? Deixar esse problema para todo mundo. E sabe quem que recebe com isso? O primeiro que recebe é o Estado. O Estado quer o dinheiro. E paga. E fica vocês com a briga de vocês. É isso que eu não tô nem falando. E aí, né, agora vamos falar um exemplo da vida. De pessoas que têm holding, que resolveu o patrimônio, e pessoas famosos aí que não tiveram holding e tiveram grande. Depois do falecimento, a família virou uma briga generalizada, né? Um exemplo, Márcia, quero até ouvir um vídeo seu. Depois coloca aqui o seu canal no YouTube pra gente divulgar, porque seu canal no YouTube ele é incrível, tá? Excelentes informações, muito atualizado, e é um papo muito, tem uma linguagem muito boa de assistir. Eu, pelo menos, aprendo demais no seu canal, viu, Márcia? Então, o que aconteceu nas Casas Bahia, Márcia? Então, né, nas Casas Bahia, o Samuel Klein, né, faleceu, mas não pagou inventário. Não pagou. Assim, pois é, porque tinha uma holding, né? Roberto Marinho, do Grupo Globo. A Globo é um grupo, não é só a rede de televisões, tem várias empresas envolvidas. Não pagou um centavo de inventário de TCMD para o estado do Rio de Janeiro, ele é de lá, porque tem holding. Os políticos têm holding, né? Bolsonaro, nosso presidente, tem holding. Marina Silva também tem holding. Fernando Haddad tem holding. Marina. Então, assim, provavelmente o governador do meu estado deve ter... O Dória tem? Com certeza. Todo mundo tem, entendeu? Então, você veja que as pessoas que conhecem da lei, né, do legislativo ali, ele já tem há muito tempo, não é novidade. Agora, a classe média acha, assim, trata com desconfiança, tem medo, porque no Brasil qualquer coisa pode ser considerada ilegal, né? O Brasil é um sistema muito codificado, assim, na Inglaterra as pessoas falam que tudo é permitido, né? Exceto se a lei proibir. No Brasil tudo é proibido, tudo. Exceto se a lei permitir, né? Assim, a gente inverte as coisas. Então, as pessoas têm medo de fazer, mas não tenham medo, assim, preservem seu patrimônio, preservem a família de vocês, mantenham a paz entre os seus herdeiros, porque, Eduardo, nada mais valioso do que a paz, do que, assim, um amor que reina entre os irmãos, mesmo que haja discordância, né, numa situação ou outra, mas irmãos que se falam, irmãos que convivem, entendeu? Não tem dinheiro que pague isso. Então, a holding é esse sistema que vai preservar e garantir a paz na sua família, porque o inventário não vai fazer isso, vai tirar o seu patrimônio e vai acirrar conflitos. Sim.
Aqui em Minas também temos o exemplo do nosso ex-vice-presidente, José de Alencar, que era o dono da Conteminas. E também, quando ele faleceu, o Estado de Minas Gerais não recebeu R$1 do TCMD. Então, e por que você fica pagando o TCMD de forma, né, do seu pai, dos seus filhos, colocar seus filhos para pagar esse TCMD depois, sabe? Ainda mais é muito caro, ele é penoso, ele é demorado, ele é chato, ele é desagregador, porque aí você vira para um filho tem dinheiro para pagar o TCMD, o outro não tem, aí um filho paga o TCMD geral, depois integral, aí começa a jogar isso na cara do outro irmão, aí entra a esposa ou o marido do filho e começa, sabe, aí vai fluindo coisas assim, barril de pólvora que vai explodindo aos poucos, até explodir, eu conversei, não dá para juntar mais, né? Eu conversei recentemente com um professor também, que ele é aposentado da Receita Federal, e ele é uma sumidade em matéria de tributação. E ele falou para mim, Márcia, a reforma tributária vai caminhar para os impostos sobre o patrimônio, entendeu? Porque, segundo ele, imposto sobre renda o Brasil não suporta mais, né? Então, os impostos sobre consumo, é difícil, só se, assim, o que a reforma tributária pode fazer é uma unificação, porque é muito complexo cada estado, mas o próximo ponto na pauta é o ITCMD, porque os estados alegam que recebem pouco em relação à fatia tributária, a alíquota é de 8%, e eles alegam que em relação a outros países, a alíquota é muito pequena, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é 40%. Só que lá, ninguém vai para inventário, eles têm outro sistema de renda, de tributação sobre a renda. E existem hoje, assim, que eu conheço, 2 projetos legislativos já no Senado Federal de aumento do ITCMD. Um é de 2019, antes da pandemia. Nossa. E antes da pandemia, é de autoria de Cid Gomes. Eu até cito porque eu acho que as pessoas têm que pesquisarem, têm que saber o que está acontecendo, né, no Legislativo. E antes da pandemia, Eduardo, se você vê os argumentos, era que os estados já se encontravam em dificuldades financeiras para cumprir suas obrigações. Então, imagine agora que os estados tiveram que desembolsar, né? O dinheiro que não tinha, né? Dinheiro onde não tinha, o governo federal extrapolou todas as metas de orçamento, agora está essa discussão da aprovação do orçamento. Então, esse projeto dele, ele propõe de 8% para 16%. Ele duplica a alíquota do ITCMD. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que a gente está dizendo é o seguinte, é o gerenciamento do Estado sobre o seu patrimônio. Você não fez nada, não decidiu por nenhum caminho, o Estado vai lá e vai fazer por você. Ele que vai tributar, ele que vai distribuir, ele vai fazer tudo. Não, nós não estamos aqui falando mal ou bem do político, do B, do C, cada um tem suas preferências. Quem somos nós para indicar, falar bem ou falar mal de qualquer político, né? Mas é simplesmente os fatos. Aqui o nosso governador, o Romeu Zema, ele falou por várias vezes, o Estado de Minas Gerais está quebrado, não tem dinheiro, sabe? Então, gente, o que ele está dando como recado? Vou tributar vocês, né? O Estado precisa arrumar dinheiro de algum jeito. Então, é uma situação caótica. E onde que sai o dinheiro? Dos contribuintes. Tá? Não estamos falando, inclusive, as pessoas acham às vezes que nós estamos estimulando a não pagar o imposto. Muito pelo contrário. Queremos que você pague seus impostos, mas de forma lícita, que pague a alíquota certa. Ó, esse que a Márcia falou no começo da live aqui, de 27,5%, você tem a possibilidade de pular para 6%. Você tem economia de 21%. Sabe? Isso tá na lei. Nós estamos inventando, não. Se eu pudesse fazer minha própria lei, nossa senhora, minha lei seria fantástica. Né? É a lei que tem. Né? Eu posso ter um domicílio diferente do de Minas Gerais, eu tenho as coisas em Minas. Bem, eu posso ter um domicílio em São Paulo, eu posso ter um domicílio em Pernambuco, eu posso ter sabe? Eu posso escolher um TCMD de um outro estado, com um planejamento sucessório.
posso, é lícito, está na lei, está no Código Tributário Nacional, tá ali. Só que nosso país, repito, a lei boa, ela não é divulgada, né? É só divulgada a lei ruim, né? Então, justamente que falta no nosso país é uma educação tributária para todos. Quem que entende o Código Tributário? Quem que entende as leis tributárias? Os contadores têm inúmeras leis para estudar, os advogados têm inúmeras leis, e a gente entra em dúvida em tudo, né, Márcia? Então a gente pega a lei boa, organiza da forma correta, vê o que os tribunais estão decidindo, vê o que as secretarias de Estado estão praticando, o que as prefeituras estão utilizando, e a gente monta esse sistema para proteger a família. E depois vocês vão ver no futuro, nossa, que coisa incrível que você fez. Na verdade, a gente só usou um sistema que já existe, que está aí, né? Olha pra você ver como que é problema. O Gugu Liberato fez o testamento. Ô, gente, vou falar para vocês. Se vocês me contratarem para fazer testamento, eu faço, sem problema. Hein? Eu vou fazer o melhor possível. Mas o testamento, ele é o pior planejamento sucessório que existe. Por quê? Ele vira ações da justiça, vira uma baixaria que vai parar sabe? Ele é um campeão de ações da justiça. Sem contar que você não dá para fazer depois no cartório, você tem que fazer na justiça, pagar o TCMD, fazer tudo isso, não dá para escapar. Algumas pessoas dizem, então vamos fazer doação de bens para meus filhos. Ok, pode fazer, mas você vai perder o controle de tudo que você tem. Tudo. Exatamente. Aí depois você isso é muito alto, porque você vai ter que ter o ITCMD, o registro no cartório de notas, do cartório de imóveis, e você vai perder o controle, porque a reversão, você vai ter que ter a anuência do seu filho, da esposa do seu filho. Então, assim, a possibilidade de você reaver isso é muito pouca. No prazo que você deseja, é muito baixa. E além disso, né, Eduardo, as pessoas que querem fazer doação, às vezes o filho não tem lastro, porque isso as pessoas não se atinam assim, né? Doação ou contrato de compra e venda, eu vou simular, tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou simular uma venda para o meu filho. Cuidado, não é assim que acontece. O seu filho tem que ter lastro, você tem que vender pelo valor de mercado. Então, não é um bom sistema. Você falou aí do testamento no meu canal do YouTube, que é Márcia Ferreira Neves Tavares. É bem simples. É meu nome, Márcia Ferreira Neves Tavares. Eu falei até sobre o caso de Aguinaldo Timóteo, que tem uma filha adotiva, e ele queria, era um desejo dele, passar 50% do patrimônio para a filha. Mas os irmãos dele não estão concordando. Então, veja, a vontade dele não está sendo respeitada. Ele que construiu, ele que tem que ter autonomia para decidir com quem vai ficar 50%, pelo menos, a parte disponível. E está sendo questionado. Então, tem que ter muito cuidado ao pensar e operacionalizar sobre essas estratégias. Entendi. Então, esse sistema, Marcelo, é muito organizado. Entre o sistema de holding, é impossível, estou repetindo aqui, é impossível o patriarca e a matriarca perder o controle, né? Ele vai manter o controle até o falecimento. Ele vai estar protegido até lá, né? E esse controle é muito importante, porque foi ele que fez esse patrimônio, foi ele que criou tudo. Os filhos podem até usar, podem até ganhar dinheiro, isso. Quem decide é o patriarca e a matriarca. Se quer, pessoal, vai ficar lá no nome dos filhos, né? As posses lá no nome dos filhos, mas quem manda sou eu e o dinheiro vem para mim. Ok, vai continuar do mesmo jeitinho que é hoje. O nosso cuidado, né, Márcia, é não mudar nada. A gente só muda aquilo que o pai manda. Então, para a família A, a gente coloca a holding A, a família B, a holding B, a família C, a holding C. Entendeu? Então, manda mais do que manda hoje. Porque hoje tem que respeitar o que está na lei da pessoa física. Agora, que dentro da pessoa jurídica, o dono da pessoa jurídica ele pode fazer uma série de outras coisas que não pode na pessoa física, né? O cotista, o proprietário. Então tem essas nuances, o gerente,
né? Ele faz tudo aqui, tudo aqui dentro. Estou falando bobagem, Márcia? Não, de jeito nenhum. Você muda, né, o direito, né, Eduardo? Você vai para o direito empresarial, direito societário. E agora, com a lei da liberdade econômica, as regras do jogo são definidas dentro da empresa. Então, assim, você tem que preservar os patriarcas, né? Aquele que construiu o patrimônio deve gozar os frutos desse patrimônio. Até a esposa, vamos supor, geralmente, estatisticamente, o marido falece antes da mulher, né? E a esposa vai ficar desprotegida, vai ficar com metade vai ficar com a metade, a meia-ação não, ela vai ficar com o rendimento inteiro, se for o desejo dos dois. Aí os filhos eles têm que ter autonomia para se manterem até um período da vida e depois do falecimento da matriarca, usufruírem de alguns dos frutos e darem continuidade àquele patrimônio, porque senão vai acabar tudo. Numa pessoa jurídica é mais difícil, mas se não tiver gestão também acaba, né? Então, assim, uma vez eu até briguei, num bom sentido, com uma pessoa que falou assim, não, os filhos que trabalhem para receber patrimônio, os filhos não têm que ser herdeiros. Aí eu falei, mas o Estado tem, né? Se os filhos não têm, o Estado tem. Então, eu não sou a favor do filho preguiçoso que não faça nada e fica esperando a herança. Não. Ele não tem que receber nada. Quem tem que receber é quem conquistou. Mas ele tem o dever de preservar. Aí sim, depois do falecimento dos pais, ele tem o dever de honrar os pais e depois preservar e multiplicar esse patrimônio. Bom. Márcia, nós estamos caminhando para o final, nosso tempo já tá dando, sabe? Eu quero te agradecer muito pelo bate-papo, pelos ensinamentos. Você é uma pessoa sempre muito solícita, muito inteligente, muito culta, tarefada, e eu quero te agradecer assim, imensamente por ter tirado esse tempo para bater um papo comigo, Márcia. E eu quero te dizer que você tem um amigo aqui, se vier a Minas, pode ter certeza que te receberei, eu vou te dar muito queijo gostoso. E eu assim, pretendo em breve ir em Pernambuco, aí, ver essas praias maravilhosas que tem aí. Muito bem. Eduardo, assim, o prazer é todo meu. Sempre que puder, vamos conversar, que eu acho que esse é o nosso dever mesmo, sabe? É propagar, gerar educação para as pessoas. E eu fico sempre à sua disposição, que você precisar de mim, eu puder ajudar, pode contar comigo. Foi um privilégio conversar com você. Sempre é assim, né? A conversa rola solta. E assim, que a gente possa ser um instrumento de educação financeira para a vida e transformação das famílias brasileiras. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Logo a live vai estar disponível aqui no Facebook, depois a gente vai colocar no YouTube, no Instagram. Tanto é que a gente não pode passar de 1 hora por causa do Instagram. Mas, assim, e se tiver alguma pergunta para a Márcia, pode mandar aqui que eu encaminho para a Márcia. Eu tenho certeza que ela dá o maior prazer de responder. E o pessoal de Pernambuco, um grande abraço. Um grande abraço os meninos aqui também, os nossos colegas, né? O pessoal do time Vôlei Brasil. E é isso aí. Até mais, Márcia. Muito obrigado, viu? Por nada. Sempre à disposição. Um abraço.